Hoje, segundo a tradição mais antiga da Igreja, intacta ainda hoje na Igreja Católica Oriental, se celebra no mesmo dia a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor aos pagãos, o batismo do Senhor, que nós celebramos hoje, e também o dia em que Jesus transformou a água em vinho. Esses três fatos e três mistérios da nossa fé têm o mesmo significado. Hoje, aquele que é a cabeça da Igreja recebe sobre si a unção do Espírito, e esse óleo perfumado, esse crisma do Espírito que é descido sobre a cabeça, só porque desce sobre a cabeça, também escorre sobre todos os membros do corpo. Paulo, na sua eclesiologia, afirma que Jesus Cristo é a cabeça. Cada batizado é um membro do corpo de Cristo, que é a Igreja. Nenhum membro pode se arrogar, usurpar a função da cabeça. Nós só somos membros do corpo da Igreja porque existe uma cabeça, que é Cristo. Se não existisse a cabeça, seria um corpo decapitado, um corpo acéfalo, um corpo sem chefia. Hoje, Jesus, totalmente justo, totalmente santo, entra na fila dos pecadores para receber o batismo de penitência de São João Batista. Ele não precisava do batismo de João, mas se fez solidário conosco, que somos pecadores. De fato, João afirma: o meu batismo que lava na água é um batismo preparativo para o Messias, o batismo penitencial, mas é o Messias, o Cristo, aquele que é ungido com o Espírito Santo, que de fato batizará no Espírito Santo e no fogo. São Boaventura, doutor da Igreja franciscano, na obra Itinerário da Mente em Deus, no último capítulo, afirma: esta fornalha está acesa em Jerusalém, e foi Jesus Cristo quem a acendeu no calor da sua paixão. Silenciemos, pois, as nossas paixões, desejos e vontades, e entremos com Ele no fogo, para que tudo, através do fogo do Espírito Santo, seja transferido para Deus. Façamos, pois, nós a Páscoa com o Senhor. A primeira leitura mostra que o Messias, já na profecia de Isaías, seria o servo do Senhor, sobre o qual repousa a escolha, a eleição do Pai. As obras de Cristo, as obras do Messias, só o Senhor Jesus pode realizar. Os sacramentos da Igreja, que emanam do poder que Cristo recebe do Pai, foi consignado, entregue apenas aos 12 apóstolos. E os 12 apóstolos comunicaram pela imposição das mãos aos seus sucessores, os bispos, e seus colaboradores, os padres, dos quais os diáconos também servem. Na organização hierárquica da Igreja Católica, e só existe isso na Igreja Católica, Ortodoxa e Romana, toda a comunidade que expurgou a hierarquia de si, a partir de Martinho Lutero, não merece o nome de igreja, é chamada apenas de comunidade cristã, porque tem alguns elementos da igreja, como o batismo, a fé em Cristo, mas não tem todos os sacramentos, pois desconsideraram a ordem sagrada,
do episcopado, do presbiterato e do diaconato. Santo Inácio de Antioquia, padre da Igreja, já no segundo século, diz: sem o bispo, sem o padre, sem o diácono, não se pode falar de igreja. Essa doutrina foi confirmada por Santo Irineu de Leão, que o Papa Francisco, este ano passado, declarou doutor da Igreja, na obra Contra as Heresias. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura e todos os doutores e a doutrina do magistério da Igreja, passando por São João Paulo II e confirmada por todos os concílios até o Papa Francisco, sempre ressaltaram isso. A função do batismo do Senhor é dizer que quem tem o poder da cabeça da Igreja, que é Cristo, os bispos, os presbíteros, auxiliados pelos diáconos, é quem faz a Igreja acontecer pelos sacramentos. Se não existe ministério ordenado, não existe igreja. Existe uma comunidade protestante, luterana, anglicana, calvinista, presbiteriana, batista, mas não se fala de igreja, não é igreja. É preciso que o corpo, cada um membro do corpo da igreja, dobre sua cabeça e reconheça que só existe porque existe a cabeça que é Cristo e seus legítimos representantes nela. Se não existe cabeça, se não existe o exercício do poder da cabeça pela função do bispo, do padre, auxiliado pelo diácono, temos um corpo acéfalo, um povo sem governo, uma desordem, um caos, onde o Espírito Santo não entra, mas aquele que se faz de anjo de luz, espírito de luz, e fingindo ser inspiração do Espírito Santo nos carismas da comunidade, leva tudo à desordem, à desunião, ao caos. Hoje Cristo, a cabeça, é ungido com o Espírito, e esse Espírito só é comunicado pelo crisma aos membros do corpo, porque antes pertenceu à cabeça. Para ser de todos, é preciso que seja de um, aquele que nos governa. E hoje, como na Europa se recorda a vocação do bispo, do padre e do diácono, diferente do Brasil, que é em agosto, é preciso dizer: nós agradecemos a Deus porque nós só somos cristãos, só somos batizados, crismados e recebemos a Eucaristia porque o Cristo, que é o chefe desta igreja, que recebe primeiramente o poder do Pai para a nossa salvação, continua exercendo sobre os nossos altares através dos ministros ordenados, do bispo, do padre e do diácono. E se não existissem esses ministros ordenados, a comunidade poderia rezar, invocar o Espírito Santo, fazer todos os rituais possíveis, que o pão e o vinho jamais se tornariam corpo e sangue de Cristo, e porque o Senhor quis assim na sua igreja. E quem pensa de modo diferente e age de forma diferente, e considera o bispo, o padre e o diácono de forma diferente, como diz Santo Inácio de Antioquia, se considere fora da igreja, talvez não em palavra formalmente, mas em ato. Não somos luteranos, não somos protestantes, ou somos católicos verdadeiros, sabendo e agindo dessa forma, ou consideremos-nos, segundo a doutrina da igreja, fora. Cristo é ungido hoje, e porque a cabeça, o chefe desse corpo é ungido, só por isso os membros desse corpo recebem a unção do Espírito. Escutemos a voz do Pai, que dirige-se à cabeça, ao chefe da igreja, e consideremos aos bispos e aos padres e aos diáconos. Tu, somente tu, és o meu Filho amado,
em ti ponho o meu bem-querer. E nós recebemos essa bem-querença somente porque antes pertence a Cristo cabeça, aos bispos, presbíteros, diáconos e seus sucessores. Em louvor de Cristo e para a imortal doutrina católica. Amém. Vamos agora